Bom dia e sejam bem-vindos ao webinar da CADSolid. Pedimos desculpas, estávamos aqui com alguns problemas técnicos em termos do som. Espero que neste momento esses mesmos problemas já estejam resolvidos. O meu nome é Nuno Pereira e gostaria de agradecer o vosso interesse e o facto de estarem a assistir. Neste webinar iremos abordar as novidades da versão 7.12. Em termos da parte de CAM e relativo à área de 3 eixos. Qualquer questão, qualquer dúvida que vocês tenham, podem-na colocar através do chat do webinar. E também para informação, portanto, o microfone do vosso lado está desligado, perdão. Portanto, neste caso vai acabar por ser um monólogo em que eu vou só fazer mesmo a apresentação deste webinar. Em termos de novidades, eu não incluí nesta apresentação todos os pontos que efetivamente foram colocados nesta versão. Acabei por agrupar e escolher aqueles que eu considero como sendo os mais importantes. Aproveito depois também aqui alguns pontinhos que não são mesmo relativos à parte de 3 eixos, mas são situações, vamos dizer, auxiliares à própria programação em si. Mas também achamos que é importante dar-vos a conhecer essas mesmas novidades. E de seguida vamos então passar à análise de ponto a ponto. Ora, como primeira situação, temos aqui uma novidade que tem a ver com o suporte para programação sobre o modelo STL. Para trabalharmos com esta situação, temos que importar o modelo com a opção Face a Touch Shape. E ao ficarmos com esse mesmo modelo, depois podemos também na parte do CAD aplicarmos algumas operações. Neste caso, para já, são apenas operações booleanas, por exemplo, operações de união, operações de subtração, mas a informação que nós temos é que esta mesma ferramenta e esta mesma opção irá ser melhorada na próxima versão do TopSolid, em que, por exemplo, a informação que temos é que irá ser possível a criação de chanfros, de raios. Portanto, pode ser também uma situação útil, portanto, a aplicar estes mesmos modelos. Para importar o modelo que nós queiramos definir como sendo o stock da peça, podemos usar também as opções de Face a Touch Shape ou poliedro. E já agora também mais uma nota que é, portanto, sobre estas peças que nós importamos com modelos STL, só podemos usar operações 3D. E isto tem a ver com o facto de as operações 3D estarem por defeito a fazer a atualização do stock, portanto, e os algoritmos que estão a correr por trás e trabalham exatamente sobre o material que ainda existe. Portanto, neste caso, então, só poderemos utilizar operações de 3 eixos. Porque mais fácil do que falar é mesmo mostrar, vamos ver aqui um exemplozinho desta questão. Portanto, neste caso, opções de importação do modelo, portanto, neste caso temos 3. Vamos utilizar então agora aqui o Face a Touch Shape. O modelo da peça importada, portanto o tal STL, tem este formato. Temos algumas opções de visualização do mesmo, por exemplo, com opções de visualização dos vértices. Se vocês repararem, isto é baseado numa malha triangular. E já agora vamos também importar aquilo que nós queremos definir como sendo o nosso bloco inicial da peça, portanto o nosso stock. E, por exemplo, a partir daqui poderíamos criar um ficheiro de preparação para depois, posteriormente, criarmos operações e, como é lógico, um ficheiro de maquinação. Ora, neste caso vamos só importar também, então, o modelo do stock. Neste caso vamos defini-lo como sendo frame on frame, portanto, para posicionamento. E depois podemos definir o que é que efetivamente nós queremos que seja a nossa peça a maquinar e o que é que nós queremos como sendo o nosso bloco inicial, para depois o software saber onde é que existe material. A partir deste momento poderíamos criar um ficheiro de maquinação e tal e qual como fazer noutro qualquer tipo de ficheiro, poderíamos começar a criar operações, neste caso, por exemplo, um desbaste, portanto uma operação de roughing. Em que aqui escolhemos a ferramenta. Neste caso, ao calcular a operação, iremos ver a própria trajetória. Mais à frente também iremos simular. Assim como estávamos a fazer uma operação nos baixos, podíamos utilizar uma de acabamento. Neste caso,
um constante step over. Operação calculada. E neste caso podemos inclusive então verificar, portanto, através da opção de Verify. E aqui poderíamos fazer uma animação das operações que criamos. Além da animação, aqui o Verify, portanto aqui já não é nada de novo, temos também a possibilidade de, através deste código de cores, verificar e comparar perante as operações que nós criamos e a geometria final da peça, onde é que ainda temos material para podermos aplicar novas operações. Este novo ponto tem a ver com a introdução da gestão de novos tipos de ferramentas, que neste caso são as ferramentas de Lance Mill e de Taper Mill. Portanto, neste caso serão as que estão aqui na vertical, porque as que estão na horizontal, portanto, as ferramentas em forma de barril e a oval, nós já estávamos a fazer essa gestão em termos de topsoil, portanto, a novidade deste ano é mesmo só a introdução da gestão de novos dois tipos de ferramentas. Portanto, estas ferramentas, este tipo de ferramentas, aliás, tem sido uma das novidades dos últimos anos, tanto em termos de fornecedores de ferramentas, e depois, como é lógico, os softwares acabam por ter que ir atrás também desses avanços tecnológicos, e neste caso, por exemplo, áreas como a indústria da aeronáutica e principalmente adaptadas a máquinas de 5 eixos, estão a começar a pedir este tipo de tecnologia, este tipo de ferramentas, porque permitem não só muito bons acabamentos, como também a redução dos tempos de maquinação quando comparado com ferramentas, por exemplo, rasas ou ferramentas tónicas. Em termos de exemplo, como estamos limitados a alguns tipos de operações, portanto, podem ver aqui o tipo Lance, em que já temos aqui, neste caso, uma ferramenta pré-carregada. Portanto, é uma ferramenta deste género, ela acaba por ter dois raios, não só um raio de canto, mas também um raio em baixo. E depois aqui, de forma normal, podemos selecionar superfícies adicionais, podemos selecionar a limitação por curvas, a limitação em termos de área XYZ. E o que neste caso estamos a ter em conta, como é lógico, é o próprio algoritmo fazer a gestão deste tipo de ferramentas. Portanto, se verificarmos, neste caso fazendo a atualização do stock das operações anteriores, neste caso é a operação de desbaste, e poderemos ver agora o resultado final, e ao tentarmos fazer a comparação, estas seriam as zonas, portanto o que está indicado a azul, ou pelo menos de uma cor diferente do verde, eram as áreas que teriam material. Da mesma forma que a Lance, temos também então as Taper, portanto, que é um formato também diferente, para terem uma ideia, mais ou menos seria algo dentro deste género, e depois aplicar a mesma estratégia. Vamos ter um bocadinho mesmo o resultado que o anterior, portanto, só como é lógico, adaptado à ferramenta que escolhemos. Portanto, mesma situação, atualização do stock da operação prévia. E depois então aqui, se virmos o resultado, vamos ver então, por exemplo, com esta ferramenta que já temos mais áreas. Por exemplo, todas estas áreas aqui acabam por ter material, e fazendo a comparação vamos ter bastantes mais áreas do que, por exemplo, com a ferramenta anterior de Lance. O próximo passo, ou próxima novidade, tem a ver com uma situação que nós já tínhamos na versão anterior do TopSolid, portanto na versão 6, e neste caso acabou por ser introduzida aqui na versão 7.12, que tem a ver com a sincronização entre curvas na operação de cópia. Portanto, podemos agora adicionar pontos de sincronização entre curvas para obtermos melhor qualidade no acabamento da superfície. Portanto, como notas informativas, estas curvas tanto podem ser abertas como fechadas, e em termos de sincronização, elas tanto podem ser de perfil para perfil, como de podermos selecionar mesmo de ponto para ponto. Mais uma vez, vamos só ver aqui um exemplo deste caso. Portanto, neste caso temos aquelas duas curvas que estão ali no meio da peça a preto. Temos seleção de ferramenta, aqui não há nada de novo. Daqui, para podermos utilizar esta opção, tem que ser com o along longitudinal ou along transversal. E depois, ao selecionarmos as curvas,
temos que garantir que ambas estão na mesma direção. E já podemos ver ali através do mostrar a sincronização, neste caso perfil para perfil, ou selecionando a parte do ponto para ponto, e depois podemos ir adicionando os pontos que nós pretendermos para garantirmos o melhor acabamento. Portanto, basicamente selecionamos o ponto numa curva, selecionamos o ponto na curva de baixo e assim sucessivamente até garantirmos aquilo que pretendemos. De seguida, uma situação também bastante importante e, por exemplo, uma indústria ao qual nós estamos muito ligados, quanto mais não seja porque estamos aqui bem perto dela, que é a indústria de moldes, e sendo a Marinha Grande um dos principais polos desta indústria, esta função acaba por vir ajudar uma situação que nós tínhamos e que é muito própria dessa mesma indústria, que tem a ver com a revisão e a quantidade de geometrias que vão sendo atualizadas e alteradas, e como é lógico, nós temos que ter da parte do software algumas ferramentas que nos permitam ser produtivos, como é lógico, e não termos que várias vezes ter que recalcular uma ou mais operações, precisamente por causa dessas alterações à própria geometria. E neste caso a ideia acaba por estar aqui entre aspas, é mesmo essa ideia, é congelar uma operação, e no caso da geometria ser alterada, quando pedimos para atualizar todos os programas, as que estão congeladas não irão ser recalculadas, ok? Isto não é 100%, e não é 100% porquê? Porque, por exemplo, no caso de nós termos a atualização do stock nessa mesma operação, a atualização do stock é recalculada e os movimentos de ligação também vão ser recalculados. Ou seja, por exemplo, quando passamos de uma operação para outra, o movimento que a máquina vai ter que fazer também vai ser recalculado. Uma informação também, podemos abrir uma operação que esteja congelada, mas não podemos modificá-la, e nós vamos ver aqui no vídeo que o software nos vai dar uma mensagem, um alerta, em como não é possível modificar uma operação que está exatamente com a opção de freeze. E vamos ficar também aqui no gestor de operações com uma nova coluna. E já agora, mais uma vez, vamos ver aqui um videozinho acerca desta novidade. No fecheiro de maquinação, poderemos ver que já temos aqui várias operações, tanto operações de 2D, como é o caso ali do drilling, portanto uma operação de furação. Temos aqui a nova coluna que podemos ou não visualizar, portanto a coluna de freeze. E o caso que vamos fazer aqui é exatamente ativar na operação de desbaste, vamos congelá-la, ok? Ao fazer isto, a tal informação de a operação está frozen, e se tentarmos alterar alguma opção, nós podemos visualizar tudo, mas se tentarmos editar a mesma, lança um alerta em como não o podemos fazer. E aqui no caso em que podemos ter uma alteração da própria geometria, vamos ver depois a seguir qual é que é o comportamento do software. Portanto, aqui neste caso vamos só criar aqui uma caixinha. Para visualizarmos mais tarde então o que é que efetivamente vai ser feito ou tido em conta. Reparem que aquele símbolozinho que está atrás do nome da operação só estava presente na operação número 1 e na operação número 3. E foram exatamente essas duas que foram recalculadas quando pedimos ao software para o fazer. Ok? Portanto, pode ser também uma boa ajuda. Mesmo no caso, por exemplo, aqui alteramos a dimensão ao qual estava o furo, e mais uma vez verificamos que a operação número 2, portanto o desbaste, não é recalculado. Portanto, como é lógico, em peças grandes, em que podemos ter um número elevado de superfícies, mas uma geometria mais complexa, operações com algum tempo de cálculo, esta nova vantagem acaba por ser efetivamente uma mais-valia para os utilizadores e uma forma de ganharmos também tempo. Um bocadinho também na continuação da indústria de moldes, se bem que isto aqui acaba por servir para todas as áreas. Temos uma nova possibilidade, que é copiarmos entidades entre documentos diferentes. Okay? Portanto, a ideia é copiar-colar entre vários tipos de documentos, e aquilo que podemos copiar podem ser desde pontos a sistemas de eixo, planos, frames, curvas, sólidos, superfícies, inclusive parâmetros que nós possamos ter num documento e queiramos levar para outro,
também o permite fazer. Portanto, é tido em conta através aqui deste comando Entity Copy e do Entity Paste. Aqui algumas notas também relativamente a esta nova opção. Portanto, apesar de estarmos a copiar informação de um documento para o outro e do TopSolid ser um software associativo, neste caso, com este comando, não existe associatividade entre os elementos que são copiados e colados. Okay? Outra questão que também podemos, por exemplo, utilizar é a cópia do modelo stock, por exemplo, através do resultado da verificação dos programas, e a partir daí, por exemplo, criarmos um novo documento de maquinação e permitir também quebrar a associatividade com o anterior e termos um documento, por exemplo, imaginem, para só fazer as operações de acabamento de determinada peça. Este comando não pode ser utilizado nos desenhos 2D, portanto, nos draft, e como referencial, portanto, o que está a ser utilizado para copiar e colar as entidades é um frame, ok? Mais uma vez, vamos só ver aqui um exemplo de uma situação destas. Portanto, neste caso, um documento de maquinação. Já tem algumas operações. Na árvore das entidades, podemos ver que temos várias, e aqui acaba por também ir abordar uma situação que eu a seguir também já vou falar, que é uma das novidades, que neste caso é os elementos auxiliares. Portanto, se fizermos aqui a verificação destas operações e depois guardarmos o resultado da mesma, podemos ver que depois podemos passar esta informação deste documento para outro. Portanto, neste caso vamos gravar então este stock, como sendo um modelo facetado. Vamos lhe dar o nome aqui de ST1. Podemos, o primeiro ponto, por exemplo, que eu falei, o modelo STL, poderíamos perfeitamente gravar este modelo como sendo um STL. Temos aqui depois também algumas opções relativas a essa mesma gravação. Neste caso com o sistema de coordenadas absoluto, portanto com o frame absoluto, fizemos então o guardar daquela informação. E se repararmos aqui na árvore das entidades, teremos agora esse mesmo modelo que nós acabamos de gravar. Cá está ele. Portanto, ST1. E então, através, neste caso, por exemplo, vamos criar o tal frame referencial. Portanto, ou seja, vamos dizer que queremos copiar o que pretendemos deste frame para outro. Neste caso, por exemplo, criamos, a partir do documento de cama, reparem, criamos um novo documento de preparação. No caso, queremos a continuação do fecheiro, ou, por exemplo, criar uma segunda posição por trás, por exemplo. A criação de um novo frame, portanto, para servir de referencial. E agora sim que temos os dois fecheiros criados, vamos então utilizar o novo comando. Que é então o Entity Copy. Portanto, quais são as entidades que queremos copiar? Podemos selecionar graficamente, portanto, ou por janela, por exemplo. Ou podemos, através da árvore das entidades, portanto, neste caso, seleção direta, podemos selecionar, por exemplo, um sketch. Já agora também aproveito para mostrar, apesar de não estar incluída nesta apresentação, mas esta acaba por ser também uma das novas novidades, que é novas ferramentas de seleção por cor, por área, em que podemos incluir ou retirar determinados elementos de uma mesma seleção. Portanto, isto acaba por ajudar muito na seleção depois, por exemplo, de curvas, de faces, etc. Portanto, e reparem que neste caso já temos aqui então sketch, já temos ali uma shape, tínhamos uma série de entidades, e no novo documento de preparação fazemos o Entity Paste para este mesmo frame, e como vocês podem ver, temos as entidades que foram copiadas do outro lado e podíamos, a partir daqui, criar um novo documento de maquinação. Portanto, penso que deu perfeitamente para perceber qual é que é aqui a ideia. Portanto, possibilidade de copiar, então, entidades de um documento para o outro.
Depois desta novidade, aqui um bocadinho também no copiar colar, temos aqui algumas opções também interessantes, como sendo, isto era uma questão que de vez em quando alguns clientes nos pediam, que era a possibilidade de editarmos um ou mais parâmetros de diversas operações. Sei lá, vamos supor, por exemplo, que estávamos a fazer o acabamento de determinada peça e em vez de querermos um acabamento, ou já tínhamos as operações definidas, por exemplo, com o material a deixar como sendo zero, portanto, estoque igual a zero, mas que na realidade depois terá que ser aplicado, por exemplo, um polimento e em vez de zero querermos deixar, por exemplo, um acabamento geral de 5 centésimas. Em vez de termos que ir alterar todas as estratégias que já tinham aquele valor, podemos então, através desta nova opção, alterar logo em várias. Portanto, para o podermos fazer, primeiro de tudo, temos que garantir que temos esta nova opção ativa. Portanto, isso pode ser feito aqui no Tools Options e depois no CAM Options, Dialog Configurations. Portanto, e a opção que está aqui indicada na imagem à direita de Show the Parameters Copy Buttons. Portanto, em termos de operação propriamente dita, é este íconezinho novo que surge a partir do momento que nós ativamos esta opção. E já agora vamos ver também um exemplo de um caso prático. Reparem aqui no novo iconezinho, em que basicamente o que aqui acontece é ele ficar em memória e depois aqui podemos não só mostrá-lo, portanto visualizar qual é que é, podemos apagar também, podemos selecionar os que pretendermos e depois então podemos aplicar nas operações que quisermos. Por exemplo, reparem que aqui vamos aplicar a estas duas operações e queremos copiá-los. Portanto, apesar de estar ali em francês, vamos aplicar estes novos parâmetros e, como é lógico, o software depois o que nos pede é para reexecutarmos essa mesma operação. Portanto, também pode ser uma forma de pouparmos tempo. Portanto, em vez de termos que abrir todas as operações pretendidas, podemos fazê-lo de uma forma só, numa opção só. Depois, um bocadinho também nesta continuação, alterar a ferramenta em várias operações de uma vez. Portanto, isto também pode ser uma situação um bocadinho a mais daquilo que há um bocadinho estava a falar dos parâmetros ou das opções de determinada operação. Neste caso, a ideia é podermos alterar a ferramenta de várias operações. Temos aqui depois também algumas regras. Portanto, mesmo que as diversas operações que nós selecionemos não estejam a usar a mesma, portanto, podemos fazê-lo. Podemos selecionar várias operações ou várias ferramentas e depois com o novo comando de Change Tool efetuarmos então essa mesma alteração. Vamos poder ver que temos, neste caso aqui, por exemplo, uma operação de furação, temos aqui neste caso uma operação para fazer ali a cabeça e as duas não têm a mesma ferramenta. Portanto, ele aqui acaba por mostrar que são operações completamente diferentes e então mostra-nos ou dá-nos a informação que não existe ferramenta adaptada para as duas operações ou mais que nós selecionamos. Mas, por exemplo, neste novo caso, já temos aqui, tanto para o facing como para o spot facing, a possibilidade de escolher determinada ferramenta. Neste caso aqui está a ser feita a alteração da ferramenta 10 para a 12. Portanto, e neste caso, se vocês repararem, ambas ficam com a T1. Portanto, há de ser uma fresa de 12. Em termos dos elementos auxiliares, portanto, eu ainda há um bocadinho comecei a abordar isto. Portanto, qual é que é a ideia desta nova funcionalidade? É facilitar a transição de informação entre documentos sem ser necessário publicar essa mesma informação ou colocá-la nas representações. Portanto, isto acaba por ser uma limitação também que nós tínhamos até esta nova versão. E que aqui também vem ajudar, por exemplo, peças que possam ter muitas zonas para nós taparmos, em que seja necessário, por exemplo, criar superfícies adicionais, ou, por exemplo, em que queiramos logo definir, ou, por exemplo, o próprio cliente já nos manda as curvas para nós termos que criar determinadas operações. Aqui a ideia é, independentemente depois dos ficheiros onde nós estejamos a utilizar esta mesma peça, é podermos levar informação para os vários documentos. Neste caso, vamos criar
aqui algumas tampas para estas zonas dos furos, por exemplo. Portanto, criamos algumas superfícies. Portanto, isto para evitar, por exemplo, depois que as ferramentas entrem nestas mesmas zonas. Vamos supor que seriam estas 4. Aqui temos a possibilidade depois também de reverter ou não a orientação das mesmas. Não era neste caso necessário. E então, através aqui da nova função dos elementos auxiliares, nós podemos escolher o que é que são, como é lógico, podemos atribuir um nome, a tal nova funcionalidade para selecionar por atributos, neste caso aqui vai ser por cor. Portanto, e reparem que já temos, neste caso, as 4. E este grupo foi criado, ou estes elementos auxiliares podem ser editados, podemos incluir mais, podemos retirar daquela mesma, podemos criar novos. Portanto, isto também nos permite, por exemplo, ter uma mesma superfície de proteção em 2, vamos dizer, grupos diferentes. Ok? Portanto, neste caso, então, ficamos aqui com elementos auxiliares de curvas e de superfícies. Ao criarmos, neste caso, um fecheiro de maquinação através deste mesmo documento de peça, reparem que até aqui aqueles elementos que nós criamos não estão visíveis. Portanto, no passado nós tínhamos que fazer a publicação dos mesmos ou colocá-los na representação e aí sim já os víamos, mas agora vamos poder ver que através desta nova função, tudo o que está associado e que foi criado no documento de peça acaba por estar já aqui e agora sim já podemos visualizar. Portanto, e como é lógico, se criarmos mais documentos de campo, por exemplo, imaginem que a seguir iríamos fazer uma outra posição lateral da peça ou por trás, já tínhamos aquelas superfícies, por exemplo, em que podíamos utilizar para todos os documentos. Aqui no caso é só, mais uma vez, a seleção por cor. Na lógica, a partir daqui poderíamos calcular as nossas operações. Portanto, aqui é mais só a possibilidade então de facilitarmos a transição de determinados elementos entre os diversos fecheiros. Aqui não é propriamente uma novidade porque este comando ou esta função do envelope shape já estava contida na versão 7.11. Aqui é mais sim um melhoramento e uma evolução e o adicionar de algumas funcionalidades que nós próprios na altura acabamos por identificar como sendo necessárias para podermos facilitar também o trabalho, como é lógico, dos utilizadores. O que é que acontecia no passado? Esta informação vermelha que aqui está, tirando este símbolozinho aqui da cruz, quando existia colisão, era-nos mostrado. A questão é que muitas vezes essa mesma colisão, essa mesma área a vermelho poderia ser tão pequena que nós acabávamos por não ficar com qualquer indicação e, como é lógico, tinha que ser o operador ou o utilizador a procurar essa mesma informação de colisão. E, como é lógico, dessa forma estávamos a levantar alguns problemas porque poderíamos obter colisões que o próprio operador não visualizava e depois na máquina, como é lógico, iríamos pagar o preço disso. Então, as novas funcionalidades incluem a indicação deste novo símbolo. Portanto, independentemente da altura ou da dimensão dessa mesma colisão, a partir do momento que ela ocorre, ficamos com esta indicação deste símbolo. E, além disso, também, quando temos a lista de eventos ligada, surge-nos também uma indicação que, efetivamente, houve uma colisão que foi detectada nesta área. E também, já agora, se tivermos, em termos de gestor de operações, a coluna do User Message, quando passamos por cima da operação, vemos exatamente bem que temos ali uma colisão. Ora, neste caso, vamos só ativar ali então o User Message. Vamos criar aqui uma operação. Neste caso vai ser com uma ferramenta esférica. E propositadamente vamos colocá-la baixinha para podermos efetivamente ver ou identificar essa mesma colisão. Portanto, a função é ativa através desta opção aqui.
Portanto, aqui a parte da simulação, reparem que ali com os eventos ligados já temos a indicação que existe uma colisão, e se nós passarmos por cima da operação, vemos ali também com o user message, portanto com a coluna do user message, que temos exatamente a mesma colisão. Mas quando nós abrimos a operação, ficamos então com a indicação a vermelho do tal novo símbolo. Portanto, podemos ativar ou desativar esta mesma informação. Portanto, e basicamente o que esta informação faz, ou esta função faz, é, perante a montagem de ferramenta que nós temos selecionada e a área que nós definimos para cálculo da operação, o software vai nos dizer, vai nos criar uma área em que, no caso de termos a montagem da ferramenta fora dessa mesma área, iremos ter colisão. Portanto, basicamente aqui, desde que garantimos que tenhamos uma ferramenta que fica dentro da área que é calculada, e como é lógico, depois na máquina tenhamos a mesma montagem de ferramenta, ou pelo menos como é lógico, muito próxima, garantimos então segurança, que é aquilo que se pretende para que não hajam problemas em termos de maquinação. No caso de termos, por exemplo, vamos supor que estamos a utilizar a mesma ferramenta em várias operações. Como é lógico, cada uma dessas operações vai ter uma área que o próprio software calcula com esta nova função. Então, o que acontece é, nós podemos, sobre a ferramenta, visualizar o somatório das várias áreas e depois tentar arranjar uma ferramenta, por exemplo, que sirva para todas, por forma a garantirmos que todas aquelas operações não irão ter colisão. Ok? Portanto, penso que isto para trabalhar com segurança e para garantirmos que aquilo que enviamos para as máquinas efetivamente não nos vão trazer problemas, penso que é uma boa ferramenta. Portanto, e reparem que à medida que nós vamos, por exemplo, alterando a própria altura da ferramenta, vamos vendo claramente quando temos ou não temos colisão. Portanto, reparem, por exemplo, aqui com 46 mm a colisão pode ser muito pequena, nós praticamente não vemos ali a cor vermelha, mas temos ali aquela indicaçãozinha, portanto, que é bastante útil para os utilizadores. De seguida, um pouco também aqui nesta cena da análise de colisões e pelo menos de verificarmos quais são as ferramentas que podem ser melhor adaptadas para determinadas zonas. No comando da altura mínima de ferramenta, temos agora também uma nova possibilidade que é analisarmos qual é que é a altura de corte, ou pelo menos a altura de respiga. Portanto, se olharmos aqui para as imagens das diversas ferramentas que temos aqui à direita, nós vemos claramente que a zona que corta é inferior em termos de diâmetro, por exemplo, ao corpo da mesma. Okay? Até à versão 7.11, o que nós efetivamente conseguíamos garantir através desta função aqui do Minimal Tool Length era qual é que era a altura da ferramenta que nós podíamos montar fora do próprio aperto, ou seja, por exemplo, fora de um alongador ou fora de um cone. Mas nunca conseguimos saber qual é que era, no caso, por exemplo, aqui deste A, qual é que era efetivamente a zona que nós necessitávamos para determinada operação. Então, o que esta nova funcionalidade vem fazer é exatamente através do cálculo aqui do Shank Value, e se nós virmos aqui este vídeo, vamos claramente ter essa noção. Portanto, neste caso vamos criar uma operação de acabamento em que na ferramenta, vamos escolher uma ferramenta tórica, vamos utilizar uma ferramenta genérica, em que podemos ter este caso assim, por exemplo, ou deste género, ou seja, em que é só mesmo ferramenta mais o cone. Neste caso irá ser uma ferramenta com 8 raio 1. E se vocês repararem, em termos de zona de corte, temos ali 4 mm, mas temos depois 8 na zona com o corpo mais pequeno. Okay? E se nós agora alterarmos o valor sobre o qual nós estamos a montar a ferramenta fora do cone, portanto, neste caso vamos deixar aqui 36, ao validarmos e ao calcularmos a operação, a possibilidade que nós tínhamos hoje era, ou através daquela nova função, por exemplo, que eu vos mostrei ainda há um bocadinho, do Envelope Shape, ou através do Verify, corrermos esta operação lá e vermos se efetivamente tínhamos ou não colisões, mas com esta nova funcionalidade, salvo seja, não é nova porque já existia, mas de verificar a altura mínima da ferramenta, temos agora então ali aquela nova função do Shank Value. Portanto, aqui podemos também depois dar alguma margem de segurança para a geometria final, para o stock, no caso de termos apertos.
e ao calcularmos, ele vai nos dizer que nós precisamos daquela altura direita, vamos para a zona de respiga, no caso deste exemplo com 22.1. Portanto, e poderemos ver claramente o porquê, porque o corpo da ferramenta iria estar ali a bater no castelo. Portanto, e assim também é mais uma ferramenta que nós temos e que podemos usar para garantir que as ferramentas são melhor adaptadas para a área a maquinar. Além disso, temos também aqui uma coisinha pequena, mas que acaba por também ser bastante útil, que é o quê? Quando nós criamos os ficheiros de preparação, portanto, ou seja, nós temos o documento de peça e depois podemos passar para o CAM de duas formas. Uma delas direta, portanto, ou seja, passamos diretamente do ficheiro de CAD de peça para o ficheiro de maquinação, ou podemos passar por um ficheiro de preparação, onde podemos, por exemplo, definir quais são as margens do nosso bloco. Podemos, inclusive, também, por exemplo, definir qual é que é o tipo de material da própria peça, por exemplo, se é um aço, se é um alumínio, se é outra matéria-prima qualquer. E uma das coisinhas que nós também temos agora a possibilidade de fazer é, diretamente nesse mesmo ficheiro de preparação, podermos criar logo superfícies de proteção, por exemplo, imaginem, para tapar determinadas zonas ou, sei lá, para criar um sólido auxiliar, porque o cliente ainda está na dúvida de determinada zona. Portanto, e assim, diretamente, podemos não ter acesso aqui ao menu de shape e de superfícies também para podermos fazer essas mesmas criações. No passado, isto já era possível fazer, só que tínhamos que ir por um caminho mais longo e diria eu mais sinuoso, em que tínhamos que ir por um in-place part, criar as entidades, mas depois tínhamos que as colocar nas representações. Portanto, tínhamos ali vários passos que tínhamos que fazer e efetivamente aqui a possibilidade então de definirmos agora diretamente as novas shapes e superfícies veio efetivamente colmatar essa parte. Esta novidade também tem a ver com uma situação engraçada que muitas vezes os clientes o que nos pedem é o TopSolid tem que ser mais rápido a calcular, temos que ser mais rápidos, temos que ser mais rápidos. E esta nova funcionalidade acaba por ser um bocadinho o retrocesso e vocês já vão perceber porquê. Felizmente, no nosso caso, várias operações do TopSolid que podem ter cálculos paralelos. Ou seja, vamos por exemplo, uma operação de desbaste. Quando nós colocamos essa mesma operação a calcular, ela vai ser dividida, pelo menos uma parte desse mesmo cálculo vai ser dividida pelo número de processadores que nós temos no nosso computador. Ou seja, como é lógico, quanto mais processadores e melhores eles sejam, mais rápido vai ser o nosso cálculo. Só que o que é que acontecia? Ao tirarmos o partido total do computador, isso iria nos limitar, por exemplo, no caso de nós a seguir queremos ir abrir, vamos supor, por exemplo, um mail, ou queremos ir abrir, por exemplo, porque não, uma apresentação PowerPoint ou qualquer outro aplicativo, o computador, como já estava a trabalhar a 100%, ou muito próximo disso, depois não tinha nada disponível para essa mesma gestão dos novos aplicativos. Então aqui esta funcionalidade nova o que faz é efetivamente limitarmos o número de processadores que não queremos utilizar. Portanto, vamos supor, por exemplo, que aqui libertávamos 4 para podermos, por exemplo, imaginem, abrir outra sessão de TopSolid e podermos continuar com outra peça ou o que quer que fosse. Portanto, vamos ver aqui exatamente esse mesmo exemplo. Portanto, poderemos ver aqui no caso, portanto, o cálculo foi feito, pelo menos a parte dele a 100% dos diversos processadores e agora aqui podemos definir, por exemplo, quanto é que queremos deixar livres. E se fizermos exatamente o mesmo cálculo, ele, no caso, só está a trabalhar ali à volta dos 50%, portanto, e aqui poderíamos abrir outros aplicativos e trabalhar com o computador sem grandes problemas. Portanto, é um pormenorzinho, mas que acaba por ajudar. Portanto, aqui acaba por ser um bocadinho um retrocesso naquilo que tem sido a evolução informática, mas que é um mal necessário. Aqui também é mais um pormenorzinho que acaba também por ajudar os utilizadores, principalmente em peças onde possamos ter muitas operações. Muitas vezes no gestor de operações, vamos por exemplo uma peça com 100 operações, iríamos ter no gestor de operações essas mesmas 100.
Esta nova possibilidade o que nos dá é criarmos um novo grupo ou uma nova pasta em que depois podemos agrupar ou incluir nessas mesmas pastas determinadas operações, portanto, para nos facilitar, por exemplo, a visualização aí no gestor de operações. Aqui neste exemplo desta imagem, por exemplo, vamos supor que tínhamos várias fases de maquinação, em que, por exemplo, aqui na parte de desbaste, teríamos, se depois desdobrássemos aqui o mais, as operações que são contidas nesta mesma fase. No pré-acabamento é exatamente a mesma coisa, portanto, e podemos ir, ou, por exemplo, programas para determinada zona da peça, vamos por uma caixa, portanto, podemos ir criando e agrupando as operações como pretendermos. Como nota também, estas mesmas pastas ou grupos, como eles chamam, podem ser incluídas também no template de maquinação. Portanto, ou seja, em vez de estarmos constantemente a fazer isto sempre que necessitamos, podemos já ter também estas pastas que nós possamos pré-definir e que depois podemos utilizar para todos os documentos. Aqui também só um exemplo desta situação. Portanto, temos aqui neste caso várias operações. E no caso, ao selecionar várias, temos agora aqui então com o botão do lado direito a opção de New Group. E se vocês repararem, depois podemos também alterar o nome do mesmo. Portanto, ir fazendo esta gestão conforme quisermos. Estava agora aqui a verificar, temos aqui uma questão de uma pessoa que está a atender exatamente a este webinar, que pergunta se podemos criar subpastas dentro desta mesma pasta. Eu já agora aproveito, porque não, até porque ainda não mexi aqui em termos de software mesmo diretamente, porque não tentar mesmo recriar essa situação e responder a essa mesma questão. Portanto, no gestor de operações, no meu caso, eu tenho aqui 4 operações, em que, ao criar um novo grupo, não interessa, vamos ficar com este nome, e se eu tentar criar um novo, reparem que não consigo, a única coisa que eu consigo fazer é explodi-lo ou extrair opções, aliás, desculpem, podemos criar novo, mas não dentro do mesmo. Portanto, a possibilidade de criarmos subpastas não está disponível. Ok? Continuando, em termos das novidades, naquilo que são os documentos de espelho, ou seja, vamos supor que temos a programação de uma peça esquerda e o cliente enviou-nos também uma peça direita para nós fazermos. Temos agora aqui também algumas funcionalidades novas no que diz respeito a este tipo de documentos, que são a possibilidade de escolhermos agora qual é que é o plano sobre o qual queremos fazer o espelho. Bem sem que o espelho é um espelho, mas no caso, por exemplo, da montagem de uma peça, se pensarmos, por exemplo, na montagem na prensa, pode-nos dar jeito de fazer sempre o mesmo sobre o plano X ou fazer sempre o mesmo sobre o plano Y. Portanto, e aqui neste caso a ideia então dar liberdade ao utilizador de escolher qual o plano que queremos utilizar. Além disso, e isto era uma limitação que nós também tínhamos na versão anterior, quando nós tínhamos apertos definidos nessa mesma maquinação, por exemplo, e neste caso vamos supor que era uma prensa, no passado o que o software tentava fazer era exatamente um espelho a essa mesma prensa, e como é lógico isso era uma limitação que neste caso já está resolvida, e aqui com esta nova funcionalidade podemos escolher quais são ou não os elementos de aperto que nós queremos espelhar. Portanto, à partida, esta opção não irá ser utilizada, portanto, ou seja, queremos espelhar a peça sim, as operações, mas não os sistemas de aperto. Já agora, e mais uma vez, vamos ver aqui um vídeo com esta questão. Portanto, temos aqui a programação de uma peça. Ao ativarmos a opção do Mirror Document, portanto, podemos então selecionar qual o plano sobre o qual queremos fazer então esse mesmo espelho. Portanto, vamos supor que neste caso era um plano médio. E aqui embaixo temos também a possibilidade de ativar ou não quais são, neste caso, os apertos de barra que queremos espelhar. E vamos supor que neste caso iremos ter, portanto, ele diz-nos que vai espelhar estes elementos e se repararmos, ao recalcular as operações, tudo iria ficar portanto, penso que deu para perceber aqui esta novidade.
Em termos de relatórios finais, portanto, nós aqui em termos de TopSolid, já desde há muitas versões que temos a possibilidade de criar depois relatórios finais de programação, por exemplo, para podermos enviar para o chão de fábrica, para os operadores das máquinas, para eles saberem, por exemplo, que ferramentas é que têm que montar, quais são, inclusive, as montagens das ferramentas que podem montar, aonde é que as têm que montar, se é na T1, se é na T2, etc. E até esta versão, por exemplo, estas dimensões que nós vemos aqui, que estão aqui incluídas nesse mesmo relatório, era possível serem feitas, mas tínhamos de fazer à mão. Ou seja, vamos supor que tínhamos 20 ferramentas e no caso de querermos uma representação deste género, portanto, para o operador não se enganar e saber exatamente o que é que tinha que fazer em termos de montagem de ferramenta, tínhamos que introduzir estas mesmas cotas à mão. Ora, esta novidade, o que permite fazer é um desenho 2D da ferramenta individual, em que adicionamos as dimensões que nós pretendemos e depois, cada vez que nós utilizamos essa mesma ferramenta, desde que a gente peça que queremos ver a visualização da ferramenta, ela já vai surgir exatamente com essas mesmas dimensões que foram pré-definidas na ferramenta individual. Portanto, aqui vamos ver um exemplo disto. Portanto, se vocês repararem, já temos aqui então várias dimensões nas diversas ferramentas. Portanto, vários exemplos de várias ferramentas. Portanto, aqui nas várias folhas, podem ser muitas operações. Portanto, e na realidade o que acontece é, aqui um exemplo desta questão, em que temos exatamente então um 2D criado sobre cada uma das ferramentas, com as dimensões que nós pretendemos. E ao fazermos depois aqui então o relatório, neste caso vai ser, por exemplo, de torneamento, ou de uma folha de torneamento, podemos ter, por exemplo, com vários tipos de folhas deste género, em que podemos ter, por exemplo, a imagem mesmo gráfica da ferramenta ou só a indicação através de texto. Portanto, penso que isto também é uma mais-valia e uma grande ajuda para podermos facilmente ajudar a produção e, como é lógico, quem trabalha nas máquinas. Finalizamos assim o nosso webinar. Em termos de questões, de dúvidas, aproveitem e coloquem-nas, no caso tenham ficado com alguma. Eu vou só fazer aqui uma pausazinha para ver se efetivamente temos alguma ou não. Portanto, aproveitem agora. Portanto, pelos vistos não há dúvidas, não há questões. Gostaria assim de dar por finalizado este webinar. Obrigado por terem assistido ao mesmo e aproveitem também para visualizar a programação com os próximos, portanto que ela está aí no menu Handouts, e muito bom trabalho a todos e um bom dia. Obrigado. Vou combinar uma tua situação. Vou combinar a tua situação, porque eu gostei. Afinal.